É engraçado, né, porque você vê que as pessoas que mudaram, e a gente não precisa citar nome de jornalistas eles estão indo contra o que eles É porque falavam não há tem a anos menor atrás. relevância, Não né? tem Porque são relevância. vagabundos como eram vagabundos de governos É. passados. Os Que vagabundos eles estão todos aí, e que mudam eles os mesmos nomes. que eles mesmos, Eles mesmos supostamente combatiam e combatiam, tal. E exatamente. aí você tem uma parcela até que demora a entender, né? Porque eu entendo o cidadão comum que ele se identificou com aquele comentarista, com aquela figura e tal, porque ela combatia o governo anterior. E ela combatia, na verdade, o quê? O desvio de dinheiro, a instrumentalização de órgãos de Estado para anular inquéritos, para abafar investigações, o toma lá da cá, a própria desinformação, a sabotagem do combate à corrupção e tal, tudo isso criticava no governo anterior. Mas aí fatura alto passando pano para um grupo político de momento, entende? E aí Aí é esquece. coberta, relativiza e tal, faz vista Relativizar. grossa. Tudo Exatamente. isso a gente vê acontecer em todas as esferas, né? E quando você se recusa a fazer parte dessa trupe, né? Você é atacado, sabotado, conspiração, puxado de tapete, tudo isso. E é ridículo, E né? as Porque pessoas não quem leu, quem tem uma vida assim literária, quem tem inclusive os seus afetos na vida social imediata, quer dizer, você tem família que te ama, você tem seus amigos, você tem todas aquelas pessoas que já te dão um conforto suficiente, você não precisa desse bando de vagabundo. Né? Então você. Tchau. O sujeito se revela picareta. Tchau. E às vezes as pessoas de fora acham assim que a gente vive também uma grande decepção. Então eu costumo falar, só se decepciona quem se deslumbra, né? Muitas vezes a gente tem que conviver durante um tempo por questões contratuais. Mas você e está tal, falando não sei de o quê, com decepção pessoas... em relação ao que o pessoal acha que se decepciona e não se decepciona porque não chega a se deslumbrar. É com essa massa que vem com você quando você está combatendo uma coisa e... Não, sempre tem pergunta assim, Felipe, você se decepcionou muito com fulano, por com exemplo? fulano, não com Com uma... fulano. Não com uma... Fulano que está passando pano Entendi. para um monte de coisa que, se fosse outro grupo político no poder e tal, combateria e tal. E elas acham, talvez, por, sei lá, a gente ter tido atuações próximas de alguma maneira e tal, que existia assim um deslumbramento, que existia assim uma grande amizade, que existia, sei lá, às vezes num veículo de comunicação, inclusive, para falar assim de um caso mais específico, você não tem nem convivência, né, com outras pessoas. Às vezes você tem também, mas não por uma decisão sua, não por uma escolha sua, por uma escolha do dono da empresa. Né? Você dividir uma isso acontece bancada. muito, né? Por exemplo, das pessoas acharem, né, que um comentarista, um âncora e tal, ele é o dono da empresa, né? Ele manda em tudo na empresa. Se tem o programa, é por causa dele. Se não tem, é por causa dele. Se trocou uma pessoa, é por causa dele e tal. Sempre tem isso, né? Então há sempre essa pergunta, essa questão e tal. E para mim, essas coisas não são decepcionantes, porque muitas pessoas que se revelaram aí picaretas nos últimos tempos são pessoas que eu já sabia que era picareta há muito tempo, né? E outras, sei lá, quando elas se revelam picaretas assim, em determinado momento, isso na vida de um modo geral, eu falo para mim mesmo, né? Pô, essa pessoa, tchau, né? Mas ela que fique lá. Eu só quero ficar longe dessa gente. Imagino que algumas você já esperava, mas tem algumas você ainda se espanta, né? Porque eu pelo menos me espantei com algumas pessoas que eu não esperava essa mudança de discurso. Eu sou colunista há 18 anos e lido com a política brasileira e estou no mercado da comunicação há muito tempo. Eu já vi tanta sujeira que é difícil assim me impressionar, entende? Tem situações que são chatas, você precisa lidar com elas, é chato, e ao mesmo tempo ser atacado, tem o sujeito que fica falando mal por trás, o sujeito que vai no chefe, essas coisas que são normais de acontecer, lamentavelmente, em várias áreas, em vários mercados e tal, não sei o quê. Mas assim, é só aquela chateação, aquela coisa chata, porque você quer justamente focar no seu trabalho, é só isso. Eu quero falar com o público a respeito das coisas que eu estou acompanhando, que eu estou lendo, que eu estou tendo insights, que eu estou analisando e tal. Esse é meu trabalho, né? Ficar toda hora tendo que lidar com picareta em torno, querendo manchar a reputação, assassinar, é uma coisa chatíssima, né? E aí você vai também se blindando
e fazendo escolhas cada vez melhores, levando em consideração tudo isso. E essas pessoas, elas já ficam ali restritas a um nicho específico. Por isso que eu falo, é muito melhor falar do sistema como um todo, é muito melhor dar à população todos os elementos para que ela perceba essas coisas. Porque as figuras em si, elas não merecem publicidade, elas são irrelevantes, elas vão passar no governo que vem, no governo passado, vai sempre existir. Lógico que seria extraordinário, e eu zelo por isso, que o Brasil tenha governos virtuosos, né? Mas a gente não chegou lá ainda. Está bem longe disso.